A origem do sexo. Bi, hétero, homo, pansexualidade. Esse vídeo mudará por completo a sua visão de sexualidade. E perceberá se ainda faz sentido ter algum tipo de preconceito. A sexualidade se confunde com a própria vida. Ou seja, a origem do sexo se confunde com a origem da própria vida. Porque se não há vida, não há como haver sexo. O sexo é origem? Ou alguém criou o sexo? Não há como definir quem criou o sexo. Porque o sexo é a própria origem. A origem de quem questiona de onde foi criado o sexo. Porque se não houvesse uma criatura, não haveria sexo para ser contestado. O sexo, ele é muito complexo e versátil a nível cósmico. Vocês querem ver que você tem uma orgia dentro de si? Por mais ético, moral que você seja, educado, culto, puritano, você tem 7 corpos conectados um dentro de si. E o que esses corpos ou tulcos de você mesmo, réplicas de você em 7 dimensões, fazem? Interagem. Um influencia o outro. Por exemplo, o prazer sexual, ele nem mesmo é físico. O problema é que o corpo físico é aquele que recebe todos os resultados desse relacionamento séptico, orgástico e orgíaco. É como se fosse a criança pegando a herança genética dos pais. A criança não participou do sexo, ela é um resultado. O corpo físico também. Todos os bons ou maus resultados da interação entre 7 corpos está como resultado no último, que é o filho desses outros 6. Por isso que eu digo que o corpo físico é a coisa mais nova que existe. O caçulinha. O caçulinha não é aquele artista que morreu hoje, por acaso, mas sim é o mais novo da família. E dura muito pouco, muito frágil. É o corpo mais imaturo, por isso que estamos aqui. Através do sexo, entramos aqui. É a porta estreita da uretra e do canal uterino. Trompas de falópio e testículos. É a entrada nesse mundo para que isso aqui amadureça. Um dia tenha consciência nessas partículas. Mas você também conhece, né, além da sexualidade, todo mundo, né, você não precisa ensinar ninguém a fazer sexo. A coisa acontece como você, ao fazer uma conta, 1 mais 1 tem sempre que dar 2. Se há uma conexão e um encaixe, ou um encaixador, é possível, né, que ao fazer uma experiência que vai encaixar. Mas o problema da sexualidade é que você não vê em tudo que existe. Você conhece a química. Você vai lá, estuda, se forma, se torna um químico ou um bioquímico, se torna um astrofísico, se torna psicólogo, psiquiatra, neurocientista, biólogo, mas você não vê, provavelmente, nenhuma relação com sexo.
Te ensinaram que a fórmula da água é H2O, 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. O que é isso? Vamos ser bem francos. O que é isso senão 2 mulheres que, para ser água, tem que ter mais hidrogênio do que oxigênio. O oxigênio é a vitalização ou vitalidade dessa água. Senão essa água seria apenas um gás nobre chamado hidrogênio por aí. As mulheres livres, modernas. Agora, 2 mulheres sempre grudadas em um homem chamado oxigênio. Temos aí já uma homenagem a Troá, na química. Não estou fazendo apologia para que você pratique esse tipo de práticas, esse tipo de atos extra ou mesmo conjugais, aceitados, nesses relacionamentos modernos. Mas para que você entenda que sexo não é um tabu. Ele não pode ser, porque ele é a origem. Qual a origem do sexo? Não se sabe, mas se sabe que ele é a origem. Quando você analisa uma fórmula química como o ozônio, 3 átomos de oxigênio, você está vendo ali uma tríplice relação homoafetiva. São 3 átomos iguais. Vejam, na elementaridade há polos. O oxigênio sempre é ativo, o hidrogênio sempre é passivo. Então, o que isso quer dizer? Que há sexualidade, inclusive, nas partículas, nas moléculas e nos átomos. Mas a nível mental, como é o sexo? Existe sexo nas almas? Dá para se discutir o sexo dos anjos? Sim, o anjo já é uma criação sexual. Quando um ponto ele se desdobra em 2, dualiza, até eu perguntava, quem dualizou primeiramente? Deus, quando se manifestou, quando se moveu. O problema é daquilo que se move pode esbarrar naquilo que também se move. Então a vida é errada? A vida é um acidente? Não se sabe. É preciso estar fora da vida. E não é morrer fisicamente e estar vivendo um aspecto alma. É nem a alma existir, apenas a consciência. A consciência tem sexo? Acredita-se que não. Essa sim, porque ela é criadora do sexo. Ela tem que estar acima do sexo para criar aquilo que vem através do sexo. Mas voltando para a alma, antes que a gente suba para um momento que nem divisão há ainda, de nenhuma maneira. Na alma há sexo sim, quando você pensa e tem os resultados desse sexo mental e também astral, dos sentimentos, quando você vê doenças, quando você vê expressão de alegria ou tristeza no corpo. O corpo é a criança que recebe toda a carga genética desses 7 cucumbinas. Está dentro de você, encaixado. O que você acha que é o sexo físico, carnal? E por que se tornou um pecado? Porque a gente tropeça no entendimento. Percebam que quando você tem uma emoção, é como se seu corpo espiritual, chamado astral, que é um elemental, dentro de você, tivesse um orgasmo. Quando você tem um pensamento, ainda uma expressão, esse orgasmo é às alturas, é um êxtase. E você vai criando filhos com essa mente, claro que sim. Quando você tem memórias, você tem um monte
de paternidade sua para assumir. E eles sempre lhe buscam alimento, sempre lhe cobram e choram dentro de você. Parece que está dentro do ouvido. Esses são os pensamentos. Da mesma forma, aquela música que você não gosta, é como se fosse seu filho te cobrando por você o ter renegado. Sabe? Aquela teoria do worm ears, vermes de ouvido. É a musiquinha que você gosta ou não que está ali dentro, é um pensamento. Foi parido com a sua concepção de que isso é sim e o isso é não, que isso é bom ou isso é ruim. Essa é a criação do ego. E para o ego não tem solução enquanto ele existir, parar de pensar, negar o sexo, negar sentir, porque o ser humano só existe porque existe o ego. O eu existiria sem menos algum humano um dia ter existido. Paz reverencial a todos.